questãozinha de química, questão subjetiva. Ele diz, considerar o equilíbrio. Aí deu o equilíbrio químico, né? Tá certo? Aqui, ó, as duas setas, né? Mostrando exatamente a reação reversível, né? Tanto para um lado como para o outro. A 150 graus Celsius em recipiente fechado. Lembre-se que o equilíbrio químico, para ocorrer, sempre tem que ser em recipiente fechado. Escrever a expressão da constante de equilíbrio da reação. Prever, justificando, qual será o efeito da adição ao sistema em equilíbrio de... Então, vamos repetir como vocês vão fazer lá no vestibular. Tem que reler a questão. Considere o equilíbrio. Aí deu aí a reação. A 150 graus Celsius em recipiente fechado. Escrever a expressão da constante de equilíbrio da reação, é a primeira questão. E depois ele diz, prever, justificando, qual será o efeito da adição ao sistema em equilíbrio de, se eu adicionar mais hidrogênio, mais ferro e um catalisador, o que é que vai acontecer com a adição do equilíbrio, ok? Então, o primeiro ponto, ele pediu a expressão da constante do equilíbrio e depois pediu para que você, né, olhasse o que vai acontecer com cada uma desses daqui. Então, vestibulando, preste bem atenção. A constante de equilíbrio é quem? É os produtos sobre os reagentes. Então, a constante do equilíbrio ia ser os produtos sobre os reagentes. Mas, vestibulando, olha para cá, para cá, para cá. Vocês lembrem que o equilíbrio químico, tá? A gente não considera as substâncias aí que estão no estado sólido, tá certo? Então, para a constante de equilíbrio químico, né? Aquela constante que a gente vai pegar a concentração na hora do equilíbrio, nós vamos já ver uma questão aqui com cálculo também para vocês. Então, a constante vai ser o produto sobre os reagentes. Agora, vestibulando, vocês têm que observar que se o reagente aí ele está no estado sólido, que é o que acontece aí na questão, se ele está no estado sólido, o que é que vai acontecer? Vestibulando, acompanha aí na telinha. Se ele está no estado sólido, então eles não vão entrar no equilíbrio. Por quê? Porque simplesmente, ó, quem é que está aí no estado sólido? Está aqui, vocês estão vendo que temos tanto composto no reagente como composto no produto. Tá certo? Então, eles não vão participar da constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio seria quem? Kc igual a quem? O produto, a concentração, tá? De H2O, dividido pela concentração do gás hidrogênio. Só entraria a concentração da água e do gás hidrogênio, porque estão no estado gasoso. Então, aí era só para você lembrar que na constante de equilíbrio você não ia colocar a concentração do ferro, tá certo? Nem a concentração do óxido aqui do ferro. Por quê? Porque se eles estão no estado sólido, a reação vai ocorrendo e a concentração dele não vai mudar, já que está no estado sólido. Então, a concentração que você iria escrever lá seria Kc igual a concentração, tá certo? Da água dividido pela concentração do gás hidrogênio. Aí ele pergunta, e se eu adicionar mais hidrogênio, o que é que vai acontecer? Se eu adicionar mais hidrogênio ao sistema, ó, o hidrogênio, o gás hidrogênio, ele está no reagente, concordam? Então, se ele está aí no reagente, o que é que vai acontecer? Ele vai deslocar o produto, né, para o outro lado, certo? Então, se ele vai deslocar o produto para o outro lado, se eu adicionar gás hidrogênio aqui, ó, que eu estou aqui, ó, marcando o texto aqui, se eu adiciono gás e hidrogênio, ele vai deslocar esse equilíbrio para a direita. Ou seja, ele vai fazer com que essa reação, esse equilíbrio se desloque no sentido da reação direta, ok? Então, a resposta vocês iriam colocar adicionando, a letra A que ele perguntou, ó, adicionando gás e hidrogênio, o equilíbrio irá se deslocar para a direita, para a formação do produto, pelo princípio de Le Chatelier, tá certo? Quando você adiciona no reagente, o equilíbrio vai se deslocar para o produto. Agora, olha que questão interessante, a letra B. Ele pergunta, ó, na questão discursiva, e se eu adicionar o ferro, para onde vai se deslocar o equilíbrio? Observe que aí o ferro está no estado sólido, ó. Esse Szinho aqui, ó, sólido. Então, se está no estado sólido, ele não desloca o equilíbrio, então ele não irá influenciar, ok? E na letra C ele coloca, e se eu colocar um catalisador nesse equilíbrio,
o que é que vai acontecer com o sistema em equilíbrio? Então, vocês viram que o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, tá? Olha para cá, para cá, para cá. O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, tá certo? De tal forma que ele baixa a energia de ativação da reação, ou seja, ele cria um novo caminho para a reação ocorrer. Agora, o catalisador, ele não influencia no equilíbrio químico, tá? Então, se você adicionar um catalisador, a reação vai ocorrer mais rápido. O que vai acontecer, se lá na subjetiva ele pedir um gráfico das concentrações, você sabe que no equilíbrio as concentrações vão ficar lá constantes, então o que vai acontecer é que esse ponto no gráfico das concentrações ficarem constantes, vai ocorrer mais rápido, vai ocorrer num tempo menor, tá? Então, eu procuraria no gráfico com catalisador, quando as concentrações ficassem constantes, que ocorre no equilíbrio, elas iriam aparecer mais rápido num tempo menor. Então, o catalisador não influencia no equilíbrio, tá? Então, acompanhe aí na telinha, que eu só coloquei mais alguns detalhes aí para vocês. A influência do catalisador. Vimos no estudo da cinética química que um catalisador diminui a energia de ativação e, por isso, aumenta a velocidade da reação. Quando a reação é reversível, a influência do catalisador se faz sentir tanto na reação direta como na reação inversa, tá? Então, por isso que o catalisador não influencia no equilíbrio. Aumentando por igual as velocidades das reações direta e inversa, o catalisador diminui o tempo necessário para se atingir o equilíbrio, tá certo? Aí tá aí, ó, mas não altera o próprio estado de equilíbrio. Então, o catalisador não altera o equilíbrio, tá certo? Isto é, não altera o rendimento obtido no processo, nem o valor da constante de equilíbrio, tanto Kc como Kp. Lembrando aí que Kp seria pressão, influenciaria para substância no estado gasoso. Então, ó, eu teria aqui um gráfico, sem o catalisador, o caminho, a energia de ativação seria maior. Com o catalisador, ele cria um novo caminho, ele baixa esse morro, ele diminui a dificuldade para ocorrer, tanto na reação inversa como na reação direta. Ok, vestibulando? Então, como vocês viram aí, o catalisador não vai influenciar o equilíbrio. Então, lembre-se disso para a nossa provinha de amanhã. Eu botei aí graficamente, ó, vocês estão vendo aí uma reação, né? Tipo de uma reação aí orgânica, tá certo? Aqui tem até esse mais aqui tá errado, aqui seria só uma ligação, né? Tá certo? Aqui, na verdade, uma dupla ligação. Aqui eu teria, não seria um alcano, seria um alceno. Então, peço perdão que apareceu um sinal demais aqui, mas seria uma dupla ligação, tá? Uma sigma e uma pi. Então, isso aqui seria uma reação orgânica de hidrogenação. O hidrogênio, ó, passaria para dentro do eteno, porque tem 2 carbonos, e eu passaria a ter o etano, só ligação simples. Agora, esse processo demora. Então, na presença aqui do níquel, ó, o níquel serve como catalisador e acelera essa quebra da ligação e a formação do novo composto. Então, só botei aqui para vocês observarem que quando essas moléculas ela entra em contato com o metal aqui, ó, elas estavam juntas, ó, observe que elas estavam juntas, e quando ela entra em contato aqui com o metal, o que é que acontece? Ó, há uma separação, então o níquel serve como catalisador. Agora, lembre-se que o catalisador não participa da reação, tá? E dessa forma ele não modifica o composto. Até porque se o níquel participasse da reação, eu ia obter o níquel nos produtos, então seria uma nova substância, tá? Então, catalisadores são substâncias que eles podem até participar quando eu tenho para cá, o catalisador ele pode até participar quando eu tenho uma reação com vários mecanismos de reação, mas no final ele é eliminado, tá? Reagente, produto, matematicamente, você, né, lembrando ali, ele seria eliminado e ele não entra, ele não aparece no produto, até porque se aparecesse, seria uma nova função, tá certo? Então, essa reação que vocês estão vendo aí na telinha agora, ó, sem o níquel, ocorre essa hidrogenização, tá? Mas demoraria mais. E com o níquel ocorre a mesma reação. Veja que o níquel está aqui, mas não aparece no produto, porque ia alterar, só que ela é mais rápida porque o níquel, ó, ele age como catalisador lá embaixo, ajudando, tá? Nessa velocidade, ajudando, enfraquecendo aí a ligação. Ok, vestibulando? Então, vamos passar agora
para a nossa próxima questão. Outra questão subjetiva, onde nós estamos falando aí sobre o produto de solubilidade. Acabamos de falar do equilíbrio, e no equilíbrio nós vimos que a constante do equilíbrio é o produto sobre o reagente. Agora eu botei o inverso, o produto de solubilidade, que a gente só vai levar em conta na equação os produtos, os reagentes não entram. Então vamos fazer a questão. Em determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata em água é 2 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Qual o valor do produto de solubilidade desse sal à mesma temperatura? Então, nós acabamos de fazer na questão anterior o KC, que era o produto sobre os reagentes, né? Tá? Todos os produtos sobre o reagente, lembrando lá no estado sólido ele não entrou. E agora eu estou pedindo o produto de solubilidade. Então, o produto de solubilidade vai ser, só leva em conta a concentração dos produtos. Então, ó, colocando aí a questãozinha, a dissociação do sulfato de prata, lembre que é um sal, tá? É total, ou seja, é 100%, né? Tá certo? Na prática, pode existir alguns pontos lá em que ocorre um fator diferente, mas em vestibulares ele sempre considera a dissociação 100%. Então, se você pegar aqui, ó, o sulfato de prata, quando dissociar, vai formar o cátion, né, prata mais, e o sulfato SO4, que você sabe que é um ânion menos 2, né? Isso aqui todo aluno tem que ter em mente. Sulfato de prata SO4, H2SO4, ácido, se você tem o ácido sulfúrico, é H2SO4. Então, lembre-se do SO4. Ora, bem fácil aqui. Se ele disse que a concentração era 2 vezes 10 a menos 2, para o KPS, vocês viram estudado direitinho, só vai me interessar a concentração do produto. Mas observe na reação que para cada 1 mol do sal, aparece 2 mols, tá? Tá aqui bem direitinho, ó, 2 mols do cátion e 1 mol do ânion. Então, se a concentração da solução era 2 vezes 10 a menos 2, qual vai ser a concentração do cátion? Como para cada 1 mol forma-se 2 mols, então, se a solução tinha 2 vezes 10 a menos 2, a do cátion Ag+, vai ser o dobro, 4 vezes 10 a menos 2. Então, observe que esse aqui, o 4 vezes 10 a menos 2, ele não deu. Ele deu da solução, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Mas como vocês lembram da estequiometria, tem que balancear. Como eu tenho um prata 2, ou Ag2, no reagente, eu tenho que ter 2 pratas no produto. Então, isso quer dizer, quimicamente falando, que 1 mol do sal, que eu estou riscando aí, está aparecendo na telinha, ó, 1 mol do sal forma 2 mols do cátion. Então, como era 2, vai ser 2 vezes 2, vai dar 4. E o ânion, SO4, a proporção é de 1 para 1. Para cada 1 mol do sal inicialmente aí, do lado esquerdo, forma-se 1 mol do ânion. Então, se tinha 2 vezes 10 a menos 2, eu vou riscar agora, ó, o ânion SO4 também vai ter 2 vezes 10 a menos 2. Então, eu encontrei os dois que eu queria. Então, quem é o KPS? Ó, só entra o produto. Ó. Observe que o KPS é quem? Ó? Só a concentração dos produtos. Eu estou riscando agora. Ó. Tá aí aparecendo em amarelinho aí, ó, o marca-texto. Ó. Então, o KPS só entra o produto, diferente do KC que a gente viu na reação abaixo, na questão anterior, que era o produto dividido pela concentração do reagente. Né? Tá certo? Então, o produto de solubilidade, o KPS, só leva em conta a concentração dos produtos elevada aos seus coeficientes. Como eu tenho lá 2 cátion Ag+, vai ficar Ag ao quadrado. Como eu tenho um ânion, né, sulfato, SO4 menos 2, eu vou ter SO4 elevado a 1. Aí é só substituir. Quem vai ser o KPS? A concentração do cátion prata é 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, a concentração do sulfato é 2 vezes 10 a menos 2, é só fazer as continhas e vocês encontram aí o KPS. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Então, 2 questõezinhas importantes de equilíbrio e falamos um pouco de catalisador. Então, se aparecer isso na prova de amanhã, lembre-se, a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. O produto de solubilidade, o KPS, é simplesmente a concentração dos produtos, ok? Tá?
Lembrando que na primeira questão eu dificultei lá um pouquinho, porque eu botei alguns reagentes no estado sólido e aí eles não entram na fórmula do Kc, ok? Beleza? É o que a gente chama de equilíbrio heterogêneo.